Um abraço, é bom te ter aqui de volta. Depois da vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, agora o Botafogo volta as atenções para o Grêmio, né? O próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O Botafogo joga fora de casa. Vamos falar um pouco sobre essa partida aqui. Vou trazer os desfalques, né? Já sabemos quem não jogará nesse jogo e são muitos desfalques. O Botafogo tem suspensos por cartão. E aí a gente vai destrinchar aqui a provável escalação do Botafogo. Vamos opinar aqui sobre qual é o time considerado ideal para iniciar essa partida contra o Grêmio. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Meu nome é Moisés Domingos e eu te convido a se inscrever aqui nesse canal. Estamos todos os dias aqui no ar falando de Botafogo, trocando aquela ideia, batendo aquele papo. E a única coisa que eu peço aqui, absolutamente nada além disso. Sua inscrição e o seu like. O like também é importante, que ajuda o vídeo a ser recomendado aqui no YouTube. O intuito do canal é falar de Botafogo e nada além de Botafogo. No vídeo pré-jogo, antes da partida contra o Atlético Mineiro, eu falava aqui no canal, cara, que a vitória precisava vir, não importava como, não importava de qual maneira. O Botafogo precisava vencer, fazer os 3 pontos e se manter lá em cima, cara, brigando ali pelo G4. E a vitória veio, cara, um jogo equilibrado, Botafogo ainda mostrando fragilidades, principalmente na parte defensiva. Perdeu algumas chances de gol, mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo depois de uma boa jogada ali do Montoro e uma cabeçada, né, do Santos Rodrigues, que não é centroavante, mas ele deu uma cabeçada ali, cara, de centroavante, de atacante de área. Arrisco a dizer que nem o Arthur Cabral dava uma cabeçada daquele jeito ali, cara. O Botafogo vence o jogo, se mantém ali na briga, colado no G4. Nesse momento, o Botafogo é o 4º colocado, mas o Mirassol ainda jogará, então provavelmente o Botafogo irá voltar à 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Bahia já jogou na rodada e venceu o jogo. E a gente vai falar sobre desfalques. Quem são as ausências do Botafogo para esse jogo contra o Grêmio, já na quarta-feira? Botafogo tem muitos desfalques. Botafogo tem jogadores suspensos e aquelas lesões que a gente já conhece, né? Bom, então vamos lá. Itatiaia Esporte. 4 titulares são suspensos e desfalcam Botafogo contra o Grêmio. Glorioso visita o tricolor em Porto Alegre em jogo adiado pela 16ª rodada da Série A. Então esse jogo contra o Grêmio é um jogo que foi adiado, né? Lá da 16ª rodada. É aquele jogo que o Botafogo tem a menos. Será realizado contra o Grêmio nessa quarta-feira. Botafogo terá uma série de desfalques contra o Grêmio na quarta-feira, dia 24, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na vitória por 1-0 sobre o Atlético nesse sábado, 4 atletas receberam cartões e cumprirão suspensões automáticas na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Os meias Santos Rodrigues e Montoro, o lateral esquerdo Marçal, foram advertidos com os respectivos 3º cartões amarelos. E o atacante Cris Ramos foi expulso, né? Numa clara falta de equilíbrio ali, né? Do Cris Ramos, deu uma cotovelada e foi bem expulso, cara. Não foi injustiça, não. Sem necessidade nenhuma. O Cris Ramos, ele estava sendo um jogador a menos, né? E estava enfiado entre os zagueiros, pouco produzia, pouco acrescentava, não participava do jogo. Além deles, Neto, Danilo e Nathan Fernandes lesionados e Jordan Barreira cedido à seleção da Colômbia para o Mundial Sub-20 seguem como os desfalques. Os atacantes Arthur e Arthur Cabral são dúvidas, assim como o lateral esquerdo Alex Telles. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, Alex Telles é dúvida. Nem foi relacionado para esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Marçal, ele iniciou a partida como titular. Nenhum dos 3 foi relacionado para a partida contra o Atlético. Então, Alex Telles, no momento, é dúvida. Então, qual é o time considerado ideal para começar essa partida contra o Grêmio quarta-feira? É claro que ninguém sabe qual escalação vai a campo, a gente não sabe que time que o David Ancelotti ele vai colocar, mas eu vou dar a minha opinião aqui. Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu entraria com a seguinte escalação. No gol,
Léo Link. Lateral direito, Matheus Pontes. Eu não gosto do Vitinho. Eu já falo isso aqui há bastante tempo. Eu acho o Vitinho fraquíssimo. Aquele gol que ele perdeu contra o Atlético Mineiro, ele já havia perdido 2 gols idênticos. Cara, no lance igual. Contra o Palmeiras no Mundial e contra a LDU na Libertadores. Nessa bola invertida por trás da zaga, ele perdendo o gol ele sozinho. É a terceira vez que ele perde o mesmo gol. Sem contar, cara, que ofensivamente o Vitinho ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Ele erra 99% dos cruzamentos. E defensivamente ele é apenas mediano. Então, eu já falo aqui no canal que eu prefiro o Matheus Pontes como titular, cara. Não é craque, Matheus Pontes não é aquele primor de lateral, mas ele agrega mais que o Vitinho. Então eu entraria com o Matheus Pontes, dupla de zaga, Caio, Alexander Barbosa. Marçal está suspenso e Alex Telles é dúvida. Então eu entraria com o Cuiabano. Dupla de volantes, Danilo, no momento, é considerado desfalque. Então, infelizmente, eu entraria com o Nilton e Marlon Freitas, a mesma formação do jogo contra o Atlético Mineiro, né? A dupla de volantes, Nilton e Marlon Freitas. Do meio para frente, a gente não tem nem Montoro e nem Santos Rodrigues. Então, eu colocaria o Savarino como esse terceiro homem de meio campo. Na ponta direita, Jefinho. Na ponta esquerda, Matheus Martins. E aí é o técnico David Ancelotti explorar essas características, cara. De velocidade, de drible, de ir para cima, tanto do Jefinho quanto do Matheus Martins. E na frente, como esse homem de área, a gente não tem Cris Ramos e não tem o Arthur Cabral. Quem colocar? A gente tem 2 opções. Ou Mastriani ou o Joaquim Correia, que pode fazer essa função de homem de área. Falando dos 2 jogadores, o Mastriani é muito fraco, não é jogador nem para ser aquele reserva imediato. Eu arrisco dizer que ele não fará mais parte do elenco do Botafogo na próxima temporada. O cara não foi aproveitado, quase não entrou em campo. Briga com a bola, cara. Mastriani não é jogador para o Botafogo. E o Joaquim Correia, que é um cara preguiçoso, que até tem técnica, mas que taticamente não acrescenta quase nada ao time, não corre, não marca, mas com a bola no pé tem uma certa técnica. Eu não colocaria nenhum outro jogador para fazer esse falso 9, como eu já vi aí comentários, né, dizendo que pode colocar o Savarino para fazer ali um falso 9. Não, cara, isso não existe. Não tira o Savarino da posição dele. E não inventa de colocar um volante lá, um ponta, como esse falso 9, né? Coloca o Joaquim Correia. O técnico David Ancelotti, será mais um jogo que terá aí uma escalação diferente. É muito raro a gente ver a mesma escalação, né, em 2 jogos seguidos. Mas, cara, devido a suspensões, lesões, esse é o time que eu considero ideal. E cabe ao técnico David Ancelotti encontrar uma forma efetiva do time jogar com esses jogadores em campo. E eu quero saber a sua opinião. Você faria algo diferente? Escalaria um jogador, né? Você imagina outra coisa acerca dessa escalação contra o Grêmio? Baseado nas opções que a gente tem, eu acredito que o técnico David Ancelotti ele não vai fugir muito disso, não. Ele pode poupar alguém ali que a gente não sabe, né? Que não imagina que esteja com algum desgaste físico. Ele faz isso também, né? Existe essa possibilidade dele poupar algum jogador que a gente não tem conhecimento, né? De que está excesso de carga, esse tipo de coisa. Mas baseado nas opções que a gente tem, cara, essa é a escalação que eu considero ideal. E não acredito que o técnico David Ancelotti ele vai fugir muito disso, não. De colocar ali Jefinho,
Matheus Martins, colocar o Joaquim Correia, botar a dupla de volantes Marlon Freitas e Newton. Enfim, na lateral esquerda, será que o Alex Telles volta? A gente vai ter que aguardar ele. Esse vídeo está sendo gravado ainda no domingo, então são as primeiras informações. Novas notícias vão surgindo, a gente vai trazer aqui no canal. Conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai trocando ideia aqui. E na lateral direita, será que ele vai manter o Vitinho? Vai insistir com o Vitinho? Vamos aguardar. No mais, é isso. Obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.